Hoje começou o tal horário eleitoral, é isso? Tá rolando lá. Tá rolando. Mas nós estamos aqui conversando e vamos ficar por aqui normal até as 2 horas da tarde, batendo esse papo gostoso de todos os dias. Bom, eu não sei se você acompanhou com atenção, ouvinte querida, Débora Alfano, Fábio França, seguramente acompanham, por dever de ofício até, ainda que não quisessem. Mas no começo desse mês, dia 8, agentes do FBI entraram na casa do Donald Trump. Eu chamo de casa porque perto da minha moradia é uma casa, não é uma coisa tão grande assim. Vale 350 milhões de dólares a propriedade dele. Então não é assim também uma coisa do outro mundo, né, Débora? Uhum. E ele, detalhe, ele comprou essa casa, esse espaço, há uns 40 anos e pagou 10 milhões de dólares. É impressionante a valorização. Teve inflação nesse período, mas é uma coisa incrível. Bom, os agentes do FBI entraram na mansão de Donald Trump e entraram para revistar. Ordem do Departamento de Justiça, que é o Ministério da Justiça dele, estava encarregado da investigação, busca e apreensão de documentos confidenciais do governo americano. O Donald Trump saiu da Casa Branca levando um monte de coisa que não podia levar. Provado que ele levou, não é que tem dúvida. Tanto que, em fevereiro, pediram para ele devolver um monte de coisa que o arquivo deu por falta e tal, e ele já tinha devolvido 15 caixas de documentos. Vários pedidos depois e uma ameaça de ação mais forte se ele não devolvesse. Ele devolveu. Aí dentro das caixas tinha ali uma carta do Barack Obama, tinha uma correspondência do ditador da Coreia do Norte, enfim, documentos que não pertencem ao presidente que sai. O presidente, quando sai, pode levar os mimos que recebeu, sabe? Uma xícara, uma bandeja, uma placa, um negócio que não tem um valor histórico, mas as correspondências, elas são do Estado. E correspondências sigilosas, então, proibidas de levar. Aí no dia 8 aconteceu essa operação, ele reagiu, ficou bravo, reclamou, disse que estava cooperando, fez um chororô clássico, que a gente sempre vê quando tem operação, mas o fato é que entraram ali, saíram com um monte de material, tiraram dali 11 caixas. E aí, ontem, um juiz determinou ao Departamento de Justiça que tornasse pública uma versão, ainda que editada, do pedido que lastreou a ordem de busca e apreensão. E deu um prazo até hoje, hein? Hoje, agora, na hora do almoço, um pouco depois, eles têm que divulgar isso, entregar para o juiz para ele poder analisar. E esse mandado de busca e apreensão é o que autorizou o FBI a entrar na casa dele, a pegar os documentos, saíram de lá com um monte de material. E o Departamento de Justiça não quer fazer isso, não quer fazer o que o juiz está mandando, dizendo que isso pode colocar em risco uma investigação em andamento, que precisa de sigilo. Mas o juiz não quer saber, ele falou, não aceito essa ideia do sigilo completo, aceito sigilo parcial, mas tudo não, quero uma versão resumida que seja da ordem que lastreou essa busca e apreensão, né? Não aceita. E por que eu estou contando essa história que interessa para os americanos, né? Vamos combinar? Dane-se, né? O Donald Trump pegou o documento, né? Vamos acompanhar. É importante, mas também importância relativa para nós aqui. Mas, para efeito de comparação, a título de comparação é importante. Por quê? Uma autoridade do judiciário não aceita a ideia, lá nos Estados Unidos, de que uma operação de busca e apreensão importante possa ficar sob o manto do sigilo absoluto. Não aceita. Eu não aceito isso. Diz lá o juiz. Não aceito. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Uma operação que aconteceu sobre 8 empresários, determinada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, cercada de sigilo absoluto. Tão agressiva quanto aquela contra o Donald Trump, tão cheia de mistérios quanto aquela do Donald Trump. E lá o Trump é acusado, né, de tramar, de surrupiar, de levar embora documentos. E tem uma lei
que proíbe. Não pode. Tem lei proibindo, ele não pode levar o documento secreto. E os empresários aqui são acusados de tramar um golpe de Estado. A acusação é muito grave, tanto lá quanto aqui. Documento secreto levar embora não pode. Tramar um golpe de Estado também não pode. É evidente que não pode tramar um golpe de Estado. Mas quais são as evidências de que o Trump pegou documentos? Os próprios documentos que ferem a lei da espionagem, os documentos. Ele devolveu alguns, inclusive, como eu falei, e eu tenho os documentos. Basta ter o documento, é a prova de que ele pegou. Mas qual é a prova de que os empresários tramaram um golpe de Estado? A gente não viu. Provas a gente não viu até agora. O que a gente viu foi o que saiu na imprensa. São trocas de WhatsApp em que empresários dizem que preferem um golpe de Estado à vitória do Lula na presidência. Que é uma declaração estúpida? Declaração estúpida. Tão estúpida quanto dizer eu prefiro o fim do mundo à vitória do Lula. Eu prefiro a Terceira Guerra Mundial à vitória do Lula. Você pode preferir o que você quiser. A estupidez não é crime. As pessoas têm o direito de falar as bobagens que quiser. O que não pode é começar a conspirar por um golpe de Estado, iniciar a Terceira Guerra Mundial, começar a fazer, vamos invadir tal lugar, aquilo que a gente até conversou ontem aqui, numa mensagem. Fábio, então você leva os fuzis, eu estou levando os revólveres, Débora Alfano leva o estilingue. Isso não pode, aí não pode. Ou seja, você não pode tramar um golpe. Agora, você pode sim dizer, eu prefiro que acabe o mundo do que ganhe o candidato Lula. Você pode. Eu prefiro que acabe o mundo do que ganhe o candidato Bolsonaro. Pode. Você não está fazendo nada sobre isso. Você está expressando o seu desconforto com a vitória do outro candidato. É uma conversa de botequim digital. Mas não há uma trama. Bom, tem que ter mais coisa do que isso, né? Se o Alexandre de Moraes, que conhece a Constituição como poucos, que conhece as leis como poucos, que é professor, que ocupou cargos públicos variados, que está no Supremo há um bom tempo, determinou uma operação dessa, é de se imaginar que tenha lastro. É de se imaginar que os empresários estão gritando e reclamando à toa, do jeito que o Donald Trump também está reclamando, e que as pessoas que estão protestando contra essa operação também estão protestando à toa. Porque você teve manifestações de apoio aos empresários e, quem sabe, infundadas. Mas é só quem sabe, porque o Alexandre de Moraes até agora não deu uma satisfação sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque é sigilo. É muito fácil. Você chega e fala, não, isso é sigilo. Isso aqui, não posso porque isso pode comprometer as investigações, que é o que disse o Departamento de Justiça nos Estados Unidos. E o juiz falou, para com isso. Para com isso. Tudo bem, tem coisa que eu não posso saber, tem coisa que a sociedade não pode saber, mas eu não aceito a ideia de que você pode fazer o que você bem entender, usando como argumento o sigilo. Então, vale também aqui, como discussão, faz sentido a gente aceitar a ideia de que o Alexandre de Moraes pode simplesmente dizer, olha, não posso falar porque é sigilo, porque pode comprometer as investigações. Mas quem é que está decidindo se pode ou não comprometer as investigações? Ele. E quem dá a palavra final? Ele. Então, fica um negócio muito torto e inadequado. Então, ele tem que vir a público, se tiver realmente dentro dele esse compromisso com a Constituição, com as leis, com a democracia, tem que vir a público, ou, se não vir a público, soltar uma nota, não abrindo tudo, não, mas que faça uma declaração dizendo que ele, Alexandre de Moraes, não se baseou apenas no material que está disponível na imprensa, porque o que está disponível na imprensa são tolos trocando tolices.
E isso não é crime, isso é tolice. Não pode ser só isso. Mas assim, quando eu digo que não pode, é porque eu não consigo conceber que o ministro do Supremo cometeu esse erro grave. Não é possível. Então ele tem que vir a público para nos tranquilizar, como sociedade, como pagadores de impostos, como responsáveis que somos, né? Todos, por entender. Olha, isso aqui foi tomada essa decisão por causa disso ou aquilo. Eu não posso contar tudo, mas está aqui, olha, tem coisa. Sem aquele exagero da Lava Jato, né? Aquela palhaçada que o Deltan Dallagnol fazia. Lembra da palhaçada do Deltan? O palhaço mora. Fazia uma operação, já contava tudo. Expondo as pessoas, inclusive que depois se mostraram inocentes. Então, claro que você tem que, na hora que você está abrindo o sigilo, você também está lidando com pessoas que estão sendo acusadas de coisas graves e às vezes uma coisa mal entendida, não investigada, não apurada pode sugerir que tem um crime. Me lembro de uma CPI fantástica, uma CPI das empreiteiras, tempos atrás. E como o político já faleceu, eu não queria citar o nome dele, mas ele deu uma entrevista em que ele falava ter descoberto toda a estrutura organizacional do que ele chamava de ORCRIM, de uma organização criminosa, e ele começou a mostrar o organograma da ORCRIM. E ele estava com o organograma da Odebrecht na época. Então ele pegou o organograma da Odebrecht e apresentou como se fosse o organograma da organização criminosa, porque ele entendeu e ele se confundiu que as caixinhas de um organograma básico que ele pegou na casa, que a Polícia Federal fez uma busca na casa de um diretor da Odebrecht, tinha lá um organograma mesmo do RH da empresa. Patético, mas foi uma das coisas mais ridículas do mundo. Ele apresentou como a prova da ORCRIM. Que coisa ridícula. Então, não dá pra gente simplesmente aceitar esse tipo de coisa. Então, o Alexandre de Moraes tem um compromisso com a sociedade brasileira, que paga o salário dele, que confia nele, que entrega a toga para ele, que dá carro para ele, que dá aquele moço que puxa o capinha para ele, que dá cafezinho para ele, que dá papel para ele trabalhar, que paga tudo para ele prestar um serviço público. Ele não pode simplesmente pegar a caneta dele e fazer o que quer. Como eu acho que ele não fez o que quer, porque eu não consigo acreditar, é uma coisa minha, não consigo acreditar, eu ainda acho que dá para ele chegar e falar. Porque do contrário, vai ser o que está acontecendo. O que estão falando dele e questionando. Vem cá, um dos 11 ministros do Supremo está agindo ao arrepio da Constituição e da lei. Não dá, não pode, isso não pode, é inconcebível. Então ele tem que vir a público e falar. Fica o exemplo americano em nome da transparência.